O fato todo é que a gente tem que saber prever como agir. Essa é a grande realidade. Eu queria que você falasse dele. Eu queria apontar duas coisas, porque o debate está... Duas coisas. A primeira... Está começando a ficar bom, mas o tempo vai acabar, o tempo acaba. A primeira coisa é que na negociação entre empregadores e empregados tem um terceiro elemento que é o governo, que nunca é levado em conta. Nunca. Mas por que isso? Por causa desse histórico da ineficiência da máquina pública. Então, tanto trabalhadores quanto empregadores não acreditam que o governo seja capaz de implementar algo. Então, as negociações trabalhistas acabam ficando, dividindo a conta entre patrão e empregado. E o que precisa mudar aí? Na opinião de vocês, o que precisa mudar aí? Educação. Primeiro. Do governo? Ponto. Não. Educação das pessoas. Eu acho que tudo que a gente vem discutindo, e aí me permita discordar, Claro, sim. em relação à CLT, eu É a acho balança assim... desequilibrada. E ela merece. É a única mulher aqui, a balança está muito para os homens. Eu quero saber o seguinte, na nossa avaliação aqui, por que a CLT não acabou? Quem manda no Brasil hoje? Não é o governo que manda no Brasil. O governo dirige. Mas quem está por trás? Quem sustenta? Não é o poder econômico? Sim. Pois é, se a CLT fosse tão ruim para o poder econômico, ele já tinha acabado com ela. Sim, mas tenta-se flexibilizar. Não, flexibiliza, mas para ele flexibilizar, ele precisa do sindicato. Né? Porque na própria Constituição você flexibiliza se você tem negociação, acordo coletivo. Agora, não tem como o setor econômico colocar na cabeça do trabalhador que ele precisa ter uma participação efetiva no seu sindicato para que aquela negociação ocorra. E aí, toda a sociedade, quando eu falo de educação, é o seguinte, determinada categoria profissional está insatisfeita com o seu salário, está reivindicando. Agora, os professores, nós professores, estamos reivindicando reajuste salarial. E olha, vai aumentar, porque o governo esconde, mas a inflação ano que vem é 2 dígitos. Então, ninguém fala, mas sente. E o trabalhador é quem mais sofre. Na hora que vai no supermercado, dá para a gente perceber. Mas, enfim, então o trabalhador quer reivindicar um direito, por exemplo, os professores. Então, chega num determinado momento do conflito, que não se consegue fazer a negociação, então vamos para a rua, vamos fazer greve como uma forma de pressionar, né? Vamos, como o sindicato diz, tensionar. Aí vai todo mundo para Afonso Pena, com apito, bandeira e etc. Parou o trânsito, congestionou, você não consegue fazer seu programa, né? O doutor Davidson não consegue chegar na Católica para dar aula, né? Eu não consigo para a minha reunião, parou a cidade. A população fica irada, óbvio, porque parou o trânsito, parou tudo. Então, você não tem um apoio da população e aí passa a ser aquele movimento grevista dos professores, é uma baderna, é uma bagunça, né? Eles podiam fazer isso de outra forma. De que forma? Então, só existe mudança se você tem convulsão social. Não tem jeito, nada historicamente no mundo mudou simplesmente porque nós batemos um papo aqui e resolvemos que vamos mudar. É uma luta de força. E para que haja essa convulsão, para que haja essa provocação, é necessário que as pessoas tenham consciência. E isso passa pela educação. Eu vou cutucar uma boa aqui, porque nós fizemos um tempo atrás aqui um programa sobre educação e mostrando como é que a Finlândia está disparado na frente do mundo inteiro, 4 anos seguidos, melhor educação do mundo. E nas comparações que nós fizemos, nós chegamos no ponto que eu peguei uma pesquisa e mostrei o seguinte: o professor brasileiro gasta 50 a 60 minutos por cento da aula escrevendo quadro. O professor brasileiro de universidade, ele chega na aula atrasado, não dá aula direito, quem sofre é os alunos. Por que não se pode avaliar também os professores, né? Mas ele tem cargo público. Mas nas instituições privadas se avalia. E aí como é que fica, igual nós comentamos sobre estabilidade? Como é que você mantém estabilidade de um péssimo funcionário? Pois é, a estabilidade é uma questão cultural, muito mais do que uma questão legal. O que é estabilidade? É o direito que você tem de permanecer no seu trabalho e não ser mandado embora, a não ser que você cometa uma falta grave. E não é uma falta grave não trabalhar direito? Mas quem denuncia? Quem denuncia? 50 alunos na sala de aula cada semestre, isso seria excelente, não? As pessoas não denunciam, esse é o problema. Se as nossas instituições estão corrompidas de cima para baixo. Bom, aí vem a pergunta, como é que a gente muda? Na realidade, a gente precisa implementar na sociedade a valorização das instituições e dos mecanismos institucionais. Você falou num ponto que a gente vive falando aqui, a cada dia que passa,
eu não sei se a nossa sociedade está deixando ou quem anda por trás disso tentando minar, mas as nossas instituições estão sendo cada dia menos valorizadas, elas estão sendo depreciadas. Sem dúvida. A gente não sabe de onde isso vem, mas isso só traz instabilidade e falta de paz social. Sim, e é um comportamento muito triste que eu vejo nas pessoas, que é a resignação. Então, você entra com um pedido numa repartição pública ou tenta um mecanismo institucional, aquilo ali não vai para frente. Deixa eu só aproveitar, e aí desculpa te a gente falar aceita. isso. Deixa eu aproveitar esse momento, se que nós revoltar. estamos com o tempo praticamente andando, eu queria que você usasse a sua palavra agora como se fossem considerações finais. Pode falar, mas eu queria que você aproveitasse, porque eu já vou ter que passar para cada um também. Então bom. Então vamos lá, né? Isso. Então, assim, em termos, o que as ciências sociais traz para nós, né? Nós temos que valorizar as instituições, porque são as instituições que vão garantir um futuro mais estável para a nossa sociedade. E aí é importante, né, que o nosso ouvinte, nós aqui, entendamos que é uma troca baseada na doação. Então, a estabilidade, ela só vem e ela só é válida se eu me empenho na empresa onde eu estou. Então, não faz sentido eu querer ser um empregado com estabilidade no emprego se eu não me esforço nesse emprego para fazer jus ao meu salário. Então, é uma coisa que nós temos que desenvolver isso ainda na nossa sociedade. Nós aprendemos a doar para receber. E nos relacionamentos, nós avançarmos para as questões institucionais, sindicato, empresas e tudo mais. André, deixa eu aproveitar agora você também dando como suas considerações finais aí, e passando até uma mensagem aí de educação, mudança. Eu acho que tem conserto? Tem, né? Porque o ser humano, ele tem muito mais coisa boa do que coisa ruim. E se a gente pensar o contrário, a gente poderia até desistir. E eu acho que as pessoas precisam estar mais próximas umas das outras. Eu acho que a gente precisa discutir mais, conversar mais, participar mais, se informar e procurar viver mais em sociedade. Eu acho que o sistema capitalista leva as pessoas muito ao isolamento. Essa correria do dia a dia, esse estresse, a gente quase não se vê. O Davidson aqui, meu amigo, pouco a gente encontra, Verdade, né, Davidson? verdade. Então, eu acho que a gente precisa criar formas de estar mais próximo, discutir mais e fazer alguma coisa dentro daquele espaço. Na condição de professora, de advogada, estar passando essa mensagem, né, de que vale a pena, que a gente pode mudar. Agora, é um processo, né, e não vai ser assim de repente. É uma construção e eu acho que todo mundo coloca o seu tijolinho ali para, no final, nossos filhos, nossos netos, poder colher um pouco desses frutos. A gente sente que está vindo um vento de mudança. Sim. A sociedade inteira sente que está na hora de investir melhor em educação, que está na hora de a gente mudar realmente os conceitos antigos e a gente evoluir juntos para uma mudança, não é verdade? Bom, Paulo, gostaria que você aproveitasse esse momento aí, então, e deixasse aí uma mensagem aí para a gente poder... Tudo passa pela educação, pela liberdade, mas liberdade com regras que sejam iguais para todo mundo, para que se possa atender a ambos. Liberdade de ação, estabilidade, ele falou muito bem, a estabilidade, nós temos que fazer com que o empregado faça por merecer o emprego também. Porque essa questão só de lei protecionista, seja na área do consumo, na área do trabalho, isso acaba desequilibrando, colocando uma parte mais fraca, ou mantendo uma parte mais fraca. O empregado nunca foi uma parte mais fraca, o consumidor também não, se ele souber trabalhar, se ele souber chamar os seus direitos, mas respeitar os direitos. Uma das coisas que está mais difícil no Brasil é respeitar uma Constituição Federal, é respeitar os direitos que estão aí e saber que democracia precisa de regras. Regras que tratem todo mundo... Exatamente. Deveres trata todo mundo igual e o recuo da máquina governamental, deixando a empresa crescer com menos imposição de impostos também. E condições sociais, o governo assumir para ele e deixar o mercado de trabalho mais livre, dentro do que pudesse trabalhar com forma mais livre e crescer. É isso aí. Fernando, e aí, Davidson? Vou tentar fazer um resumo aqui, né, de tudo aquilo que foi falado. Só não pode ser muito rapidamente, longo. Rapidamente, obviamente. O fato é, né, o direito do trabalho, ele não pode perder sua essência de proteção, porque a própria relação de emprego, ela nasce desequilibrada e é por isso que o direito do trabalho equilibra essa relação. Então, não ter direito do trabalho é saber que nós vamos ter uma sociedade desequilibrada.
De todo modo, nós sabemos muito bem que a CLT ela precisa de avanços. A Andréa disse que ela é realmente uma senhora jovem, né? Mas ela precisa de alguns retoques. Uma maquiagem. Uma maquiagem, digamos, Uma cirurgia plástica. Uma pequena plástica, né? Profunda, porque... Para não tirar uma cesariana, né? Exatamente para que nós possamos ter na CLT e no direito do trabalho uma válvula de escape social positiva, né, para todo e qualquer trabalhador. Amém. E, consequentemente, para o empregador. A questão da estabilidade, né, é muito importante que se diga isso, que a estabilidade não é apenas a questão da dispensa por justa causa. É saber que existe a dispensa também por deficiências técnicas, econômicas e sociais. Então, se nós pudermos também perpassar por isso, acho que o trabalhador ele vai ganhar. Então, é comemorar realmente esse 1º de maio. Bom, é isso aí. Eu queria agradecer a participação de cada um. Espero que você, nesse 1º de maio, aproveite bastante e refletir realmente o futuro do nosso país. Eu queria aproveitar que a própria professora Andréa comentou, olha, a Bíblia diz que o homem sábio tira as boas coisas do tesouro do seu coração. E o homem mau, ele só tira aquele que é de mal, né? Bom, queridos, no programa de hoje nós vimos aí a situação da relação entre os trabalhadores e patrões no Brasil. Infelizmente, a gente tem 2 patrões, é o patrão que a gente tem e o outro que é o governo e acaba usando mal. Sabe, queridos, eu queria pessoalmente, e eu gosto muito de falar sobre os valores importantes na construção de um país melhor e mais justo. Eu gosto muito de falar como é importante o amadurecimento da nossa democracia através do fortalecimento das nossas instituições. Parece que nós até combinamos, né? Pois no final as pessoas passam, mas as instituições é que permanecem. Por isso eu gostaria de deixar uma mensagem sobre o princípio que a gente precisa sempre resgatar e valorizar em toda a nossa sociedade. Eu gostaria de falar sobre fidelidade. A Bíblia diz que quem é fiel no mínimo também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo também é injusto no muito. Pois se nas riquezas injustas não fosses fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? Ou seja, se no alheio, se nas coisas dos outros você não é fiel, como é que você vai receber o que você tem para a sua vida? Quem disse isso foi Jesus. Ou seja, se você não for fiel naquilo que pertence aos outros, já era, não tem mais jeito. Então, Paulo escreve em Efésios 6, escreve uma coisa muito interessante, eu vou colocar no termo hoje. Funcionários, obedeçam aos seus patrões terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como se estivessem trabalhando para Jesus Cristo, Senhor. Obedeçam-lhes não apenas para agradá-los quando eles o observam, mas como funcionários de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam aos seus patrões de boa vontade, como ao Senhor, e não aos homens, porque vocês sabem que você serve ao Senhor. E o Senhor recompensará a cada um pelo bem que praticar, seja funcionário ou patrão. Sabe, nós pensamos como cristãos. Vocês, patrões, tratem os seus funcionários da mesma forma, não os ameacem. Uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês, o Senhor Jesus, está nos céus e Ele não faz diferença entre as pessoas. Sabe, com tudo isso, eu quero te dizer que se você pede a Deus para abençoar a sua vida, aprenda que a bênção de Deus só poderá chegar na sua vida se você tiver fidelidade. Pare de amaldiçoar as pessoas, pare de falar mal do seu patrão, pare de roubar, pare de fazer mal ao seu funcionário, pois fazendo isso, vocês poderão alcançar aquilo que vocês pedem a Deus. Eu tenho certeza que construiremos um país melhor e um futuro muito melhor para os nossos filhos.